Olá, pessoal! Como vocês estão desde a última vez que a gente se falou? Espero que estejam bem e se cuidando. Aposto que desde lá você tenha aprendido muito em fontes diferentes dos livros nesses últimos tempos. Se você ainda não viu o vídeo no qual falamos sobre isso, corre lá e dá uma olhada. Nesse vídeo, a gente te deu dica interessante sobre uma maneira de aprender chamada podcast. Lembra? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? O podcast pode parecer algo meio estranho, mas a gente vai te provar que não é. A oralidade, aquilo que nós falamos, é uma maneira muito antiga de passar conhecimento. Com o tempo, a humanidade sentiu a necessidade de registrar esses conhecimentos que anteriormente eram passados apenas pela fala. As pinturas rupestres, que eram desenhos em pedras, que depois foram evoluindo até a escrita, surgiram assim. Vamos pensar por um minuto num cenário impossível. Se existisse gravadores de voz na época da Idade da Pedra, talvez a escrita como conhecemos nunca surgisse, pois nossos registros seriam apenas por voz. Esse é um exercício mental interessante, mas essa situação é apenas hipotética e não poderia acontecer na vida real. Por isso, só depois de séculos usando escrita, a humanidade descobriu que poderia gravar sons e, com a ajuda de ferramentas tecnológicas, editar e compartilhar eles. Por isso, hoje, muita gente produz conteúdo dinâmico capaz de inspirar a criatividade. Esses conteúdos são como programas de rádio, mas que ficam gravados. Eles não precisam ser escutados ao vivo. Chamamos eles de podcasts. O podcast é um arquivo de áudio ou vídeo em formato digital que é transmitido pela internet e funciona basicamente como um áudio digital. Você pode baixar o arquivo no seu computador ou no celular para ouvir sem estar conectado na internet quando quiser, ou seja, no trajeto da escola ou no ônibus voltando para casa. Diferente de outros formatos de conteúdo, o podcast é feito para ser ouvido. Por isso pode ser consumido enquanto você realiza outra atividade. O mais legal do podcast é que, assim como os vídeos do YouTube, existem podcasts sobre muitos temas. Se você gosta de games, pode haver podcasts sobre isso. Se você quer aprender sobre política, temas gerais, tem podcast sobre tudo. E se achar que não tem um do jeitinho que você gosta, você também pode fazer o seu próprio podcast. Dá para usar o Audacity, que é um software que pode ser usado offline, sem a internet, e que permite edição, cortes, mixar as vozes e músicas. Anota aí o passo a passo para criar um podcast. Escolhe um tema, pode ser sobre esporte, música ou qualquer outro tema. Defina os participantes de um podcast. Você vai gravar sozinho ou vai ter mais gente? Cria um roteiro. Escreva os tópicos que quer abordar. Faça um ensaio para a gravação e depois é só gravar num ambiente com pouco ruído. Se tu usar fone de ouvido, vai ser melhor. Edita teu podcast no programa que a gente falou e depois é só publicar na internet para que outras pessoas possam baixar. E como desafio da semana, queremos saber, se você fosse criar um podcast, como ele seria? É só responder os 2 primeiros passos que a gente colocou aqui antes e postar. Estamos muito ansiosos para saber sobre o seu podcast. Então manda sua resposta pelo e-mail moralinterativo do 6º ao 9º@gmail.com e posta nas redes sociais com o hashtag Dever em Casa e meu podcast. Te esperamos aqui para a nossa próxima conversa. Até mais!